eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, lá em Romanos capítulo 8, eu quero ler 2 versículos que vão basear aquilo que nós iremos refletir nesta noite. Amém? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Então aí aos Romanos, capítulo de número 8. E eu quero ler o versículo 28 e o versículo 29. Dois textos que muitas vezes nós falamos, né, nos momentos de luta. A gente ouve muito essa frase quando estamos diante de catástrofes, diante da morte, diante de uma enfermidade, diante de um aviso, né, de um desemprego. Às vezes as pessoas vão falar desses versículos simplesmente para amenizar a consciência, às vezes sem compreender aquilo que Deus está falando, né? Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do versículo 28 até o 29. Acharam? Amém? O texto bíblico diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então percebe? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Primeira pergunta que você tem que responder é essa: você ama a Deus? Se você ama, por que você não faz aquilo que agrada a Ele? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Pai bendito e santo, nós te exaltamos, glorificamos ao teu santo nome. Ó Deus querido, o meu pedido é que o Senhor venha mudar a atmosfera deste ambiente. Que não seja mais uma atmosfera, Deus, de carnalidade, mas que se torne uma atmosfera espiritual. Que não seja uma atmosfera marcada pelo intelecto e raciocínio humano, mas a partir da revelação do teu Espírito, a cada um de nós por meio da tua palavra. Ó Deus, não somos chamados para sermos pessoas normais, somos chamados para sermos sobrenaturais. Porque há em nós o teu Espírito Santo. Não somos mais movidos pela alma, Senhor, pelos desejos da carne, pela cobiça da nossa carne, mas somos guiados, ó Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Somos vivificados em Cristo Jesus. Então, ó Deus, que a Tua palavra venha ativar, que a Tua palavra venha nos realinhar ao propósito original da existência do ser humano, que é refletir a Tua imagem, gloriar a glória do Teu santo nome, Senhor, por meio de nossas ações e atitudes. Aqui estamos nesta noite, Senhor Deus, vencemos o frio, vencemos, ó Pai, o desânimo, movido muitas vezes pelas circunstâncias climáticas, ó Senhor. Ó Deus, e aqui estamos, ó Pai, viemos à Tua casa em busca, Senhor Deus, não de ouvir músicas, mas de adorar ao Senhor. Viemos, ó Pai, não para assistir um culto, mas cultuar ao Senhor. Viemos aqui, Deus, não para ouvir aquilo que queremos, mas ouvir aquilo que vai transformar a nossa realidade, Senhor, diante de Ti. Queremos compreender, ó Deus, e entender o Teu propósito e viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Não queremos, ó Pai, sair daqui da mesma maneira como entramos. Não queremos, ó Pai, simplesmente, ó Deus, ter um rótulo de crentes e evangélicos, mas queremos refletir a imagem de Cristo em nós. Então, ó Senhor, nos ajude. Fale conosco por meio da Tua palavra. E possamos entender, Deus, que há um chamado, há uma vocação celestial, ó Deus, sobre nossas vidas. E que como filhos e filhas, ó Deus, debaixo da paternidade do Senhor, possamos nos render e compreender que há um propósito, que há, ó Deus, um alvo a ser atingido. Então, Deus, neste momento, que todas as barreiras, sejam elas religiosas, sejam elas intelectuais, venham cair por terra. Clamo ao Senhor, ó Deus, que toda a opressão maligna seja agora, ó Deus, dissipada deste lugar. Eu clamo ao Senhor para que todos os demônios territoriais, familiares, sejam agora amarrados e sejam expulsos, ó Pai. E que possamos então ter, Deus, a liberdade, Deus, e a alegria de ouvir a Tua palavra e compreender que a Tua palavra tem o poder de mudar as nossas vidas, mudar a nossa realidade. A Tua palavra tem o poder de saciar a nossa fome, a nossa sede de justiça. Porque o Teu reino, Deus, não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz no Espírito. Então, ó Senhor, Tu tens a liberdade. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Aleluias. Queridos irmãos, seguir a Jesus não é o mesmo que seguir um mestre moral, não é seguir uma ideologia, uma filosofia de vida, não é ir a uma escola de conhecimento e também, muito menos, seguir um reformador social.
Jesus entendeu que multiplicar pão e peixe para a multidão não gera discípulos firmes na sua presença. Jesus não vem preocupado para mudar estruturas sociais. Jesus vem para mudar a estrutura humana, na forma de pensar, na forma de se relacionar, na maneira do ser humano viver. Porque Cristo entende que mudando o homem, ele muda a realidade, muda o ambiente. E é isso que nós também, como cristãos, precisamos entender. Que seguir, então, a Jesus é uma experiência que transcende muitas vezes aquilo que nós entendemos. Porque para muitas pessoas, seguir a Jesus é frequentar uma igreja. Seguir a Jesus é seguir uma religião. Seguir a Jesus é seguir uma denominação. E Jesus está muito além disso. Jesus vai além dessas compreensões que nós entendemos de tomar uma decisão por Cristo. Algumas pessoas pensam que decidir se vir ao altar é uma conversão. E diante da primeiro desafio, diante do primeiro problema, sucumbem, caem, porque ainda não houve neles uma real transformação gerada pelo Espírito. Muitos são gerados pela emoção, e quando nós somos gerados pela emoção, nós não conseguimos compreender que nós somos então ainda pessoas que estão vivendo segundo a carne. A carne sente emoções, o Espírito vive por revelação. O Espírito, ele vai caminhar numa revelação profética da palavra de Deus, e é isso que nós temos que entender. Então seguir a Jesus é muito mais do que nós seguimos denominações, é muito mais do que frequentar a igreja, é muito mais do que mudar uma veste, é muito mais, queridos, do que simplesmente dizer eu acredito e amo a Deus. Seguir a Jesus é viver numa nova dimensão de existência, é viver um novo plano de vida, é viver uma nova realidade de vida. Porque se você me diz que aceitou a Jesus e a sua vida continua a mesma, me desculpe, você está enganado. Você engana a si mesmo, você não consegue enganar a Deus. Se você me diz que aceitou a Jesus e crê que Jesus agora é o Senhor e o Salvador da sua vida, mas você continua com as mesmas práticas de vida, com os mesmos conceitos de vida, com a mesma visão de vida, me perdoe, você ainda não viveu uma metamorfose, você ainda não entendeu o que é seguir a Jesus, você ainda não compreendeu que Jesus está chamando você para ir além desses padrões que são humanos e não celestiais. Quando nós olhamos para a vida desses discípulos que caminharam com Jesus, nós vamos perceber que muito mais do que mudar de religião e seguir alguém muito sábio, houve neles uma mudança de caráter. Houve neles uma mudança na maneira de olhar para a vida, de olhar para as pessoas. Houve neles uma mudança muito mais profunda do que simplesmente absorver conhecimentos religiosos. E esse é o grande desafio que temos diante de nós. As pessoas vivem mudando de igreja porque elas vão mudando de conhecimento. Mas quando eu tenho então um relacionamento com Cristo, eu vou então viver aquilo que Cristo tem para a minha vida e entender que aonde eu estiver, Cristo vai manifestar a sua presença, porque eu estou vivendo na centralidade da sua vontade. Então o problema que nós enfrentamos muitas vezes, irmãos, é que as pessoas vão mudar de igreja, vão mudar de religião, mas não há uma mudança de vida, né? Não há uma mudança nas suas ações concretas, em amor, misericórdia e compaixão. Podemos viver anos dentro de uma igreja, podemos colecionar vários cultos, você pode vir para todas as escolas bíblicas do ano, você pode ir para todas as reuniões da sua célula, você pode sentar horas e horas para ouvir um conselho, pedir uma orientação, mas se você não abrir teu coração para aquilo que a Bíblia nos revela que é a vontade de Deus, você continuará vivendo a mesma vida e vai repetir os mesmos fracassos, a mesma história de tristeza, a mesma vida de derrota, e viver e repetir um ciclo vicioso de fracasso, de desânimo, de vir para Deus, de sair de Deus, de vir para a igreja, de sair da igreja. Então seguir a Jesus, então é se tornar testemunha de Jesus. E a testemunha não é simplesmente repetir o que Jesus disse. Ser testemunha de Jesus é repetir, reproduzir o estilo de vida de Jesus. Então a igreja é chamada não simplesmente para ser um amontoado de pessoas que cantam músicas para Deus, que ouvem sermões da palavra de Deus, mas nós somos chamados para testemunharmos para as pessoas que estão lá fora o que é uma vida transformada
a partir da compreensão da mensagem de libertação e vida que há em Jesus Cristo, porque Ele é o verbo que se fez carne. Jesus é a mensagem transformadora, Jesus é a mensagem que liberta, Jesus é a mensagem que cura. Oh glória! Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ele sai do monte da tentação, dos 40 dias da tentação, e quando ele vai na sinagoga, ele vai novamente para a sua cidade, ele retorna para a sua casa, ele vai para a sinagoga onde ele ia sempre, e ele vai receber o livro do sacerdote, o livro de Isaías. Ele vai ler dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele vai dizer que ele veio então para libertar os cativos, veio para trazer visão aos cegos, ele veio para trazer a justiça aos pobres, veio combater a desigualdade que havia no meio dos homens, gerada pelo pecado. E então as pessoas ficam revoltadas, porque Jesus diz assim: hoje se cumpre essa profecia, essa palavra está materializada diante de vocês. Eu sou essa palavra, eu sou essa mensagem. Mas o porquê que eles se revoltam? É porque Jesus disse assim: eu vim trazer a justiça de Deus sobre os ímpios. O problema, irmãos, não é a justiça de Deus ir sobre os ímpios. O problema é nós acharmos que somos justos, se na verdade diante de Deus nós somos ímpios. Entende? Estamos sentados no banco de igreja e eu vou dizer: eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Beltrano, porque eu fui na igreja, porque um dia eu não falto um culto da igreja. Mas se a sua prática de vida não reflete o caráter, não reflete a vida, a justiça do reino de Deus, me perdoe, você é ímpio. E a revolta daqueles homens em relação a Jesus é porque eles se achavam justos. Nós somos hebreus, nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus está dizendo assim: galera, o negócio é o seguinte, eu não estou preocupado com os seus títulos, eu não estou preocupado com a tua autojustificação, eu não estou preocupado com o que os homens pensam de vocês. Eu quero saber se na vida de vocês eu tenho prioridade. Eu quero saber se na vida de vocês, no dia a dia, na prática diária, realmente eu tenho sido manifestado por meio da sua vida. Esse é o desafio que vivemos, e é o que nós vamos olhar para a vida de Jesus e olhar para a vida dos discípulos. Porque, queridos, não há como nós nos tornarmos discípulos de Jesus se o Espírito Santo não habitar em nós. Não há como nós vivermos uma vida intensa da presença de Cristo se o Espírito Santo não tem liberdade de agir em nós, de tratar de nós, de moldar a nossa vida, moldar e lapidar o nosso caráter. Essa é a razão de tantas pessoas frustradas na igreja. Essa é a razão de nós termos os mendigos da fé, pessoas que vivem pulando de campanha em campanha pedindo esmola para Deus. Ah, Deus, vou fazer a campanha para Deus mudar isso aqui. Agora eu faço a campanha para mudar isso aqui. Eu faço a campanha para salvar o meu marido. Vou fazer campanha para me dar emprego. Nós deveríamos parar com esses negócios, irmãos, porque Jesus diz que nele há plenitude de vida, que nele há uma fonte inesgotável de cura, de libertação, de esperança. Então, querido, Jesus não nos chama para sermos mendigos espirituais. Ele não nos chama para pedirmos esmolas espirituais. Muito ao contrário, Ele nos chama para sentar na mesa com Ele, porque na mesa dele há abundância. Ele não nos chama para comer as esmolas que caem na mesa, mas nos chama para sentar à mesa com Ele, porque nós somos filhos. Oh glória, se é que você aceitou a Ele como o Senhor e o Salvador da sua vida. Porque somente em Cristo é que nós nos tornamos filhos. É por meio de Cristo que nós podemos chegar ao Pai e diante do Pai nos prostrar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Entende, queridos? O grande desafio que nós temos então é entender que o discipulado de Jesus não é apenas uma troca de influência moral, não é transmissão de conhecimento ou sabedoria filosófica. Não é isso. As pessoas acham então que seguir a Jesus, né, é você vir, né, com aqueles clichês evangeliqueis, né, com aquelas metáforas, né, tão bonitas. Queremos causar impacto naquilo que dizemos.
nós causamos impacto da forma como vivemos. Entende que você pode ter um belo discurso, mas se a sua prática de vida não reflete a Cristo, é tempo perdido. Você pode dizer que ama a Deus, mas se você não ama seu irmão que vê, você é mentiroso, diz Jesus. Se você diz que perdoa, Pai, me perdoa, mas se você não libera perdão, querido, é a mesma intensidade, porque o Pai Nosso diz: Senhor, me perdoa da mesma forma como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Percebe a seriedade do discipulado de Jesus? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que o que está em jogo no discipulado de Jesus não é outra coisa senão a maravilhosa ação do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe para quê? Não é para que você tenha poder, não é para você falar em línguas, não é para você orar por enfermos eles serem curados, não é para você expulsar demônio, é para que você se torne semelhante a Jesus. Porque muitos aquele dia vão dizer assim: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos, e Jesus vai olhar e dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, queridos, buscar o Espírito Santo não é para que eu me exalte diante dos homens. Buscar o Espírito Santo é para que eu seja semelhante a Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Como igreja, não são os nossos cultos que atrairão pessoas. O que vai atrair pessoas é a liberdade do Espírito que dá neste lugar e sobre a sua vida. O que atrairá pessoas não é o ministério de louvor cheio de talentos, não é coreografia cheia de talento, não é ter um ministério de teatro cheio de talentos, não ter os melhores pregadores. O que atrai pessoas é onde há a manifestação do Espírito Santo de Deus, aonde há pessoas sendo moldadas para serem semelhantes a Cristo. Esse é o desafio. Essa é a importância, essa tem que ser a motivação de estarmos aqui neste lugar. Então, queridos, não é para que nós sejamos semelhantes a líderes de denominação. Nós vivemos uma epidemia de pessoas que vão para o YouTube e vão ver os pregadores, e quando vão pregar, querem pregar igual fulano, pregar igual Beltrano. Cara, não perca a sua identidade. Não seja Maria vai com as outras, não seja um papagaio. Seja você, Deus chamou você. Então exerça o seu chamado, viva o seu chamado, e procure em Cristo qual a direção que Ele está dando para a sua vida. Eu quero ser pregador, eu quero ser cantor. Antes de tudo isso, seja servo. Antes de tudo isso, seja alguém que se coloca diante do Senhor e diga: Deus, eu estou aqui e preciso ser tratado, ser mudado. Preencha a minha vida, trata do meu caráter, trata da minha mente, para que os pensamentos impuros não mais me dominem, para que os desejos da carne não mais me dominem, mas que a vontade, o desejo do teu Espírito me conduza no caminho da santidade. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Nascer de novo, então, queridos, sabe, essa tem que ser a nossa experiência. Muitos estão na igreja, mas não nasceram de novo. Quando nós percebemos que alguém nasce de novo, é quando nós vemos as mudanças na sua vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que traía, não vai trair mais. Aquele que fornicava, não vai fornicar mais. Aquele que tinha inveja, vai abrir mão, não vai ser mais invejoso. Muito ao contrário, haverá então um ambiente, uma atmosfera de amor, de misericórdia. E sabe quando isso é produzido? Quando nós temos uma experiência profunda, consciente, não irracional, mas racional. É uma busca a partir de parâmetros divinos. Eu não busco ser cheio do Espírito Santo porque eu vi o presbítero que é dever desse jeito, é porque eu vi o Interlândia, é porque eu vi Levi. Não, eu busco porque eu tenho a consciência de que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser tratado por Ele, eu preciso ter uma mente renovada à imagem e à semelhança do meu Senhor Jesus. E quem faz isso é somente o Espírito Santo. E por que Ele vai fazer isso? Porque Ele quer gerar em nós a Cristo. O que Deus está procurando aqui nesta noite não é você, Ele está procurando Jesus neste lugar. E quando Ele olha para você, Ele não está procurando seus talentos, Ele está procurando se Cristo habita em você. Quando Deus olha para cá, Ele não está procurando a melhor igreja, Ele está procurando quais são os menores, porque é nos vasos de barro que vai manifestar a graça de Deus. O problema é que a gente quer ser muita coisa, e
quando nós somos muita coisa, não há espaço para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então nós precisamos olhar e nos prostrar e dizer: Senhor, eu estou abrindo mão do controle da minha vida. Senhor, eu estou abrindo mão dos meus gostos, de minhas vontades, dos meus achismos, sabe, dos meus preconceitos, dos meus prejuízos. Entende? Para quê? Para que o Senhor venha se mover na minha vida, para que o teu Espírito venha transformar a minha vida, a maneira que eu olho para a vida, a maneira como eu olho para as pessoas, para que haja um relacionamento então genuíno, verdadeiro, transformador, para que o teu nome seja glorificado. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo nesse texto, Paulo compreendeu muito bem, e ele vai compartilhar com a gente essa revelação. Paulo compreendeu o que realmente Deus estava fazendo em Cristo na vida do homem. E então ele vai dizer: sabemos, não é algo que ele acha, não é achismo, não é deduções, não é fruto de intelecto. Ele está dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo não está usando os clichês evangeliqueis, que diz assim: quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir uma melhor. Olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviu isso? Já cansou de ouvir isso? Ah, queridos, Deus faz coisas ruins se transformarem em coisas boas. Entenda uma coisa: Deus não está preocupado em criar ambientes para a tua satisfação e realização para esse mundo. Sabe por quê? Porque Deus sabe, se você se encontrar satisfeito nesse mundo, realizado nesse mundo, você não desejará ter uma vida concreta e real, de intimidade e relacionamento com Ele. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Essas coisas podem acontecer. Deus pode fechar uma porta e abrir outra. Deus transforma maldição em bênção, isso é bíblico. Mas a questão é: você segue a Deus por causa disso? É o que Paulo está dizendo aqui, que Deus age em todas as coisas, mas para um propósito, em pessoas que são chamadas, escolhidas e que amam a Deus. O senhor está falando sobre predestinação? Não, eu não estou falando de predestinação. Eu estou falando daquilo que Paulo está dizendo aqui. E a primeira pergunta que nós temos que responder é: você ama a Deus? Você ama a Deus, e por esse amor você abre mão de tudo. Por esse amor você abre mão do pecado. Não é das consequências do pecado. Não é chorar porque o casamento foi para o buraco porque você traiu. Não é chorar porque você está com câncer, porque passou a vida toda fumando. Está com AIDS porque viveu uma vida de prostituição e promiscuidade. Não é chorar por essas coisas, é chorar pelo pecado. Se eu amo a Deus, eu choro pelo pecado. Eu choro pela minha indiferença em relação às coisas de Deus. Eu choro pela mentira, eu choro pelo orgulho, eu choro pela idolatria, eu choro por não viver de acordo com a vontade de Deus. E por que eu choro? Porque eu amo a Deus. Você ama a Deus? Você chora pelo seu pecado? Você confessa e abandona o seu pecado? E Paulo vai continuar dizendo então que Deus vai agir em todas as coisas dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual é o propósito de Deus então? Ah, Deus quer que todo mundo vai morar no céu. Aonde está escrito isso? Você sabe qual é o propósito de Deus? Que eu e você sejamos semelhantes ao Filho dele. Sabe qual é o propósito de Deus? Que não seja mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Sabe qual é o propósito de Deus? Nos tornar semelhante ao seu Filho, para que pecadores possam olhar para mim, olhar para você, e ao ver a imagem de Cristo, ver a mudança em nossas vidas, a mudança em nossos relacionamentos, a mudança em nossas famílias, a mudança de quem nós éramos e agora de quem nós somos, eles também sejam atraídos a Cristo. Não é porque o nosso discurso é belo, mas é porque o poder de Deus se manifesta por meio de nossas vidas. É porque o poder de libertação e transformação está agindo em nossas vidas. Então o desejo de Deus é que sejamos transformados na imagem plena do seu Filho Jesus. Lembra que Paulo vai escrever aos Gálatas? Ele diz: olha, eu estou novamente tendo dores de parto, eu estou novamente chorando por vocês, e eu vou continuar chorando,
eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar puxando a orelha de vocês, até que Cristo seja formado em vós. E aí a pergunta que eu faço é: a tua motivação de estar aqui nessa noite é pelo quê? É pelo prazer de vir adorar ao Senhor, é pelo prazer de se relacionar com o Senhor, é pelo prazer de estar em comunhão com outras pessoas que também estão buscando uma vida mais profunda, mais relacional com Cristo. Sabe, porque nós temos, como eu falei, a multidão de pessoas pedindo esmolas. Eu vou na campanha A, eu vou na campanha B, agora eu vou na irmãzinha língua de fogo que revela. Eu vou ali porque agora disseram que tem um pastor que Deus usa. Agora eu vou ali porque fulano falou. Não, meu filho, vá para a palavra, vá para o joelho, põe a boca no pó, clame ao Senhor e entre no teu quarto, fecha a porta e ore. Porque o Deus soberano sobre todas as coisas vai te ver lá no teu secreto. Oh glória, aleluias. Sabe qual é o grande problema? Nós pedimos para satisfazer a nossa vontade e não oramos para que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Eu vi uma frase do Luiz Hermínio muito interessante. Ele falou o seguinte, que, irmão, você vai para o monte, então não vá para o monte pedir bênção, vai para o monte para morrer. Porque quem vai para o monte pedir bênção e dar bênção é Satanás. E ele disse, olha, o diabo levou Jesus lá para o alto do monte e disse, está vendo os reinos da terra? Se você se curvar e me adorar, eu vou te abençoar, eu vou te dar todos os reinos. E ele diz, quando Deus me leva, quando Deus nos leva ao monte, ele fala, cara, é para você morrer, me dá o seu filho. Não é isso que ele pediu para Abraão? Sobe a montanha, e lá você sacrifica o seu bibelozinho, o seu ídolo, o seu filhinho que você tanto ama, e me colocou de lá por causa do amor ao seu filho. Vai lá sacrificar ele para mim. Sobe ao monte. Jesus subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte e foi crucificado lá no Gólgota, na cruz no alto do monte. Então, meu filho, se você vai para o monte, para de ir lá para o monte para pedir bênção. Para de ir lá para o monte para pedir, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Como é que Deus me mata, que eu morra, que a minha carne morra, e que o teu Espírito habite em mim e me transforme a cada dia a imagem e semelhança do teu filho. Oh glória, aleluia. O problema é que nós estamos tão preocupados em ser abençoados que o propósito de Deus fica em segundo plano. E quando o propósito de Deus se torna prioridade, então, querido, entenda, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Você não precisa correr atrás de bênção. Quem corre atrás de bênção é amaldiçoado. Porque quem é abençoado está na posição que Deus quer. E se você está na posição que Deus quer, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Isso é Bíblia. Você não tem que fazer campanha para ser abençoado. Você tem que estar na posição que Deus quer. Você não tem que ir aqui a colar para trás de bênção. Você tem que prostrar, botar a tua boca no pó, pedir perdão pelo seu pecado, confessar o teu pecado, abandonar o teu pecado e clamar, Espírito Santo, enche a minha vida e molda a cada dia o caráter de Cristo em mim. Estou pregando para alguém. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o propósito de Deus para nós. Eu vi pessoas dizendo, o propósito de Deus é que eu seja um grande pregador. Vai, meu filho, vai no varal, segura um monte de roupa, fica lá horas e horas. Porque se você realmente quer ser um pregador, você iria para as bocas de fumo pregar. Se você realmente entende que esse é seu chamado, você iria para as ruas anunciar Jesus Cristo. Você pregaria na escola, você pregaria dentro da sua classe, você pregaria no seu trabalho, você pregaria para o seu vizinho. Entende? Mas se eu pegar na classe, eles vão me perseguir. Então, meu filho, você não serve para andar com Jesus, me desculpe. Porque ser semelhante a Cristo é entender que é andar na contramão do mundo. Ser semelhante a Cristo não é ter um monte de gente dando tapinha nas costas. Ser semelhante a Cristo não é você ter uma legião de seguidores, muito ao contrário, é ter um monte de gente apontando o dedo e dizendo, ó lá o santarrão, ó lá o fanático, ó lá o fascista, ó lá o machista, ó lá o ista. Meu irmão, a única coisa que eu quero é que Cristo seja glorificado na minha vida. O que eu quero é que Cristo seja engrandecido na minha vida. Então, discípulos não estão preocupados com o que vão receber. Discípulos estão preocupados com a glória que Cristo vai ter. Entende, meu filho? Então, o que Paulo está dizendo é que há um propósito de Deus em nossas vidas. Deus não quer fazer que nossa vida seja mais confortável. O Senhor não está preocupado, querido, em criar circunstâncias para que você seja isso e aquilo. O problema é quando você é muita coisa. Deus deixou de ser alguma coisa para você.
Quando eu confio que eu prego muito, eu já não dependo mais do Espírito. Quando eu confio que eu sei mais do que fulano, eu já não dependo mais do Espírito. É quando eu olho e digo, você é melhor do que eu, você prega mais do que eu, você canta mais do que eu, você é mais santo do que eu. É que eu irei botar a minha boca no pó e dizer, Senhor, trata cada vez mais de mim, me ajuda, Senhor, para que eu possa atingir a estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Oh glória! Paulo entendeu isso, e Paulo vai dizer, eu ainda não cheguei no meu alvo, eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu prossigo, tentando, caminhando, me esforçando. É quando eu estou fraco, que eu estou forte. Como, Paulo? É porque a graça de Deus me sustenta. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Entende? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando vem o desemprego, Deus, olha aí. Aí vem um problema no casamento, Deus, não vou mais na igreja, eu estou magoado. É porque fulano, é porque Beltrano, é porque ciclano, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Claro, meu filho, você vem para o culto ainda na carne. Quando você vem no espírito, você não está vendo fulano e Beltrano, você está vendo o Senhor. E quando nós contemplamos o Senhor, não queremos ver fulano e Beltrano, porque contemplamos aquele que tudo é, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Oh glória! Oh glória! O propósito de Deus é a nossa transformação. Cada ser humano semelhante a Jesus. Com qual objetivo? Jesus mesmo disse, para que Deus se torne o pai de uma grande família, cujo primogênito é Ele. Para pensar nisso, irmão. E você está preocupado com as coisas dessa vida? Você está preocupado com as coisas terrenas? Olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, fonte de esperança. Deus não está distante de você. E Deus vai usar coisas boas e ruins, sim. Não é para provar que Ele é poderoso, é para tratar do teu caráter. É para tratar de você. Jesus diz que se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito. O problema é que nem no pouco você é fiel. Eu não posso dar meu dízimo porque eu ganho um salário. Eu vou dar lá R$90 e eu vou viver como? Ué, meu filho, viva com os 90 e dá o resto. Ué, percebe? Aí você está lá, aí surge uma promoção, Deus me abençoa. Aí Deus fala, meu filho, você é infiel comigo no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Como? Percebe? Uma frase do apóstolo Alessandro Lira aqui. Deus não está preocupado com os habilidosos. Deus está procurando quem? Aqueles que são íntegros. Porque ao íntegro, Ele dá habilidade. Forte isso, né? Mas muitas vezes o habilidoso, Deus não pode dar integridade. Porque integridade está relacionada a caráter. E quanto mais de Cristo eu tenho, mais o meu caráter se torna semelhante ao dele. E aí, eu posso morrer, mas eu não abandono Jesus. Eu posso ter prejuízo, mas eu não abandono Jesus. Eu vou sofrer perseguição, mas eu não abandono Jesus. Porque a cada dia, quanto mais semelhante a Cristo eu me torno, uma visão mais clara de quem Deus é, eu tenho. Jesus nos mostra o Pai. Oh meu filho, você está andando comigo e não entendeu ainda? Quem me vê, vê ao Pai. Oh glória! Você não percebeu isso não? Que eu estou querendo que vocês se tornem semelhantes a mim, para que quando as pessoas olharem para vocês não precisam nem abrir a boca, porque ao olhar para vocês, verão a minha face, e ao contemplar a minha face, elas serão constrangidas a se arrependerem. Sabe qual é o grande desafio que nós temos, irmãos? Nós desejamos muito pouco de Jesus em nós. Nós desejamos as bênçãos, nós queremos cultos, mas o que Jesus está dizendo é, eu quero o seu coração, eu quero fazer parte da tua história, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero chorar quando você chorar, eu quero sorrir quando você sorrir, eu quero que nas suas derrotas, que você saiba que você não está sozinho, eu estou ali te sustentando, por mais sofrida que seja, e nas suas grandes conquistas, nós vamos vibrar juntos, oh glória! Deus não está distante de nós, irmãos. Deus não é um pai de coração duro. Deus é um pai presente na história dos seus filhos. Deus é um pai que cuida dos filhos quando esses filhos dão liberdade para Ele cuidar. E esse é o nosso grande problema. Nós sempre estamos atrás de alguma estratégia, de algum plano,
nós sempre estamos maquinando algo e nunca simplesmente dizemos: Senhor, soltei o leme, soltei a corda, Senhor, abri mão do volante, assuma a direção. Porque quando nós fazemos assim, Deus fala: opa, agora sim, agora eu posso agir. E aí eu vou agir em todas as coisas. E aí eu vou usar essas coisas tão ruins que você não gosta de falar, para poder salvar aqueles que estão perdidos. Eu vou usar a sua dor para gerar cura em alguém que está sentindo dor. Eu vou usar tuas lágrimas para regar corações secos. Oh, glória! Você está entendendo, meu filho? O problema é que a gente vem para a igreja dizendo assim: eu quero que o culto seja assim. E eu venho cheio das minhas expectativas. Hoje vai ser assim. Hoje eu vou tocar, e quando eu pegar aquele baixo e fizer blam, 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 os céus vai se rasgar. Na hora que eu fizer um solo da guitarra, nossa, vai ser. Na hora que eu pegar aquela bateria, vou quebrar tudo. Não, mas na hora que, não, depois não, na hora que eu pegar o microfone para pregar, rapaz, vai ser batismo com o Espírito Santo, vai ter gente curada, nem que eu tenho que pagar para alguém levantar e dizer que estava doente e foi curado, né? Percebe, irmãos? Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados em ser. E Deus fala: cara, enquanto você é, se torne nada. Porque quando você se torna nada, eu vou poder criar alguma coisa na sua vida. Onde que Deus cria? Deus vai criar. A terra era sem forma, a terra estava vazia. E o Senhor começa a dizer: haja, 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 haja. Quando você está cheio no espaço para o haja de Deus, é quando nós estamos vazios, que essa palavra rema começa a se tornar vida, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Aleluia! Ele vai dar sentido para a nossa vida, Ele vai mudar o rumo da nossa história. Sabe? Como está a história da sua vida? Me fala, qual é a história da sua vida? É um best-seller? Iria vender milhões de livros? Porque a história da sua vida é uma história empolgante? Ou a história da sua vida é uma história de fracasso? É um livro que está encalhado na prateleira, cheio de poeira, porque ninguém quer comprar. Cara, eu vi uma reportagem um dia desse no jornal aqui do Espírito Santo, de uma moradora aqui de Tropical. Cara, que história de superação daquela mulher. Teve câncer, teve que amputar um braço. E agora está bem, surgiu novamente o câncer. E vai fazer natação, vai fazer Muay Thai. E eu dentro de casa falei: sangue de Jesus, você me dá eu quero só um terço dessa coragem. Que história inspirativa. E a mulher diz: eu conheço tudo isso porque eu não vou ficar dentro de casa chorando, reclamando e murmurando, porque eu creio num Deus poderoso. Oh, glória! Serve ao Senhor. E você, meu filho, está aí. É porque pisou num grão de areia, não vou mais para a igreja. É porque está chovendo, não vou na igreja. É porque está frio, não vou na igreja. É porque o irmão olhou para mim de cara feia, não vou na igreja. E você não está vendo o olhar cheio de amor de Jesus por você. Meu ouvido está tão cheio de porcaria, tão cheio de coisas inúteis, que você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: eu quero mudar a tua história, eu quero transformar a sua realidade, quero que a cada dia preencher o vazio do teu coração, quero fazer de você uma nova criatura. Aleluia! Oh, glória! Aleluias! Sabe, queridos, nós olhamos para muitas pessoas e elas estão criando deuses com D minúsculo, sabe? Deuses que não têm poder para transformar as suas vidas. Deus que não tem o poder de mudar as suas histórias. Deus que não tem poder de transformar o ambiente de seus lares. E continuam, até se tornarem farrapos humanos, que abriram mão de sua dignidade, que abriram mão da esperança, que abriram mão realmente do ser humano. E o Senhor está nos chamando nessa noite, para que sejamos discípulos. E como discípulos nós entendemos que Deus está agindo em todas as coisas, para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para aqueles que estão dispostos a viver um novo tempo e serem a cada dia transformados à imagem e semelhança do seu Filho. E irmãos, como igreja nós temos que entender, vivemos um tempo de caos.
Pouco a pouco o caos tem se alastrado na nossa sociedade. Você liga uma televisão, notícias de tragédia atrás de tragédia. Notícias que nos chocam. Notícias que nos deixam abalados, dizer que para onde a sociedade, para onde a humanidade está caminhando. E o problema é que nós, como igreja, simplesmente a gente para. Não adianta nós estarmos aqui, Deus muda a área verde, se nós não formos na área verde e falarmos de Jesus. Não adianta você dizer, porque fulano me roubou, tem que morrer, talvez é porque você se calou, talvez esse menino que passou por você não abraçou e disse, olha, Jesus tem o poder de mudar a tua vida. Você fechou os olhos para uma família que está passando pelas dificuldades, que o pai e a mãe estão desempregados, e você fechou os olhos, e você não estendeu as mãos. Senhor, eu estou orando, mas você está agindo, porque Jesus orava, mas Jesus agia. Satanás vai dizer, Jesus, transforma as pedras em pães, você está com fome. Sabe o que Satanás está dizendo? Cara, se você transformar pedra em pão, nessa Palestina de pobres, de pessoas miseráveis, de pessoas que perderam tudo, devido aos altos impostos do templo, aos altos impostos do Império Romano, se você multiplicar o pão, transformar pedra em pão, cara, você não vai ser preciso brigar com o fariseu, você não vai ter que denunciar o erro dos escribas, você não vai ter que ir para o templo denunciar um culto que não pertence, basta você dizer, eu transformo pedra em pão, e as pessoas irão comer o pão que você dá. E Jesus diz, não, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo, eu vou morrer, eu vou enfrentar as forças que escravizam, que destroem a dignidade humana. E nós como igreja também temos que nos posicionar e dizer, não vamos transformar pedra em pão, mas nós temos o pão vivo que desceu do céu, que tem o poder de saciar a tua fome de amor, de justiça, de paz e de esperança. Aleluia! Estou pregando para alguém, talvez é no seu trabalho, há pessoas famintas, é na escola, na faculdade, tem pessoas famintas, você passa pelas ruas e pessoas famintas, mas elas não estão famintas de comida, elas estão famintas de amor, estão famintas de perdão, estão famintas por uma palavra que venha transformar a realidade delas. E nós como igreja, nós temos essa palavra. Porque nós como igreja entendemos que essa palavra não é só oratória, não é só discurso, ela é um homem, ela é uma pessoa, ela é o Filho de Deus, é o verbo que se encarnou e habitou no meio dos homens, é o verbo cujos apóstolos disseram, nós vimos, nós tocamos, aleluia, nós ouvimos, e é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de fábulas, não estamos falando das histórias da carochinha, não estamos contando as histórias do Monteiro Lobato, nós estamos falando da história de um Deus que ama a sua criatura, de um Deus que vem de encontro ao homem caído para mudar a sua vida. Nós como igreja precisamos anunciar que Jesus vive e reina para todo sempre. Ser discípulo é então se humilhar diante de Deus, e você precisa ser incomodado por Ele. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, glória! Aleluias! Mas nós precisamos entender uma coisa: não adiantará proclamar a mensagem da cruz em nossas pregações e canções, se a nossa vida não for essa mensagem. Você pode vir a uma igreja e dizer que ama a Deus, mas se as suas práticas lá fora dizem ao contrário, será só discurso. Se lá no seu trabalho você é conhecido simplesmente como o crente falciane, sabe quem é? Aquele que diz que ama, mas que as práticas dizem ao contrário. Se você é conhecido como aquele lá na escola que diz assim, ser crente igual fulano, ser igual Beltrano, prefiro ficar do jeito que eu estou, você precisa se arrepender, você precisa se colocar
diante do Senhor e dizer: Deus, eu não tenho vivido a vida que o Senhor quer para mim. Deus, eu não tenho vivido dentro do meu lar a vida que o Senhor quer para mim. Eu não tenho testemunhado. Eu gosto das músicas, eu gosto de canções. E o Senhor diz assim: mais do que canção, mais do que pregação, eu quero você. Aleluias. Entende, meu irmão? Eu estava conversando com a minha sogra, contando uma história. Ela disse assim que o camarada casou e ele montou a casa linda, só que ele não comprou um fogão, ele fez um fogão a lenha. E ele casou então com a novinha, linda. E agora ele falou assim: olha, mulher, eu vou trabalhar, tá? E saiu. Ele falou: mas eu vou vir almoçar. E aí foi trabalhar. E a mulher então acordou, olhou para um lado e falou: nossa, meu fogão a lenha? Mas cadê a lenha? Ah, se não tem lenha, eu não vou fazer comida não. E o cara chegou do serviço e disse: ué, cadê a comida, mulher? Ah, você não deixou lenha? Eu não fiz não. Ele falou: então junte suas coisas e vai embora, você não serve. Casou com outra. Ele falou: olha, eu tenho que trabalhar, mas eu vou vir almoçar. Eu falei: então tá. A mulher olhou e falou: gente, fogão a lenha? Mas cadê a lenha? Não tem lenha. Mas ela olhou para a mesa é de madeira. As cadeiras é de madeira. E quando o marido chegou: nossa, que cheiro de comida. Ué, como é que você fez o almoço? Olha, não tinha lenha, mas tinha uma madeira, a mesa e as cadeiras eu quebrei e fiz comida para você. Ele falou: você é a mulher que eu estava procurando. Sabe qual é a moral da história? Não adianta só dizer que ama, tem que ter atitudes de amor. Não adianta dizer que você quer algo se você não tem atitude. Você entendeu? Você quer mudança de vida? Tem atitudes que vão corresponder a isso. Talvez está na hora de você começar a quebrar as cadeiras e as mesas e começar a botar fogo no fogão e começar a fazer a comida para Jesus. Talvez está na hora de você, talvez Jesus não foi na tua casa ainda, ou talvez já foi, chegou lá, não tem comida. Ele chega lá, você não está orando, você não está lendo Bíblia, você não está em consagração. Ele vai na sua casa, encontra você no WhatsApp, no Facebook, na televisão. Ele chega na sua casa e você está lá falando de tanta besteira, de tanta coisa sem sentido, tanta coisa sem pé e sem cabeça. E Jesus fala: caramba, que noiva relaxada, preguiçosa. Não é esse tipo de noiva que eu quero. Eu estou procurando uma noiva sem mácula, sem rugas. Eu quero uma noiva que esteja disposta a colocar a mão no arado comigo. Eu estou procurando noivas e noivos que estão dispostos a sair da zona de conforto, de quebrar a mesa, de quebrar a cadeira e dizer: eu não vou me acomodar, pode não ter, mas eu vou fazer, porque eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, daquilo que eu penso, daquilo que eu pressuponho. Falei pro camarada, falei: meu filho, segunda-feira vão começar a fazer as vigas aqui atrás. Ele falou: olha, bicho, então daqui mais ou menos 15 dias, então deve estar pronto aí nessas vigas. Então, mas lá pro final de agosto é que vocês vão bater a laje. Eu falei: meu filho, você não conhece o pedreiro que nós temos aqui. Ele: como assim? Eu falei: o cara é bom, meu filho, vai ali atrás depois. Só falta aqui e duas aqui. Aliás, e uma aqui, aqui e essa aqui. As outras ferragens estão tudo no lugar. Só falta agora colocar madeira. Não vamos quebrar os móveis. As escoras já estão ali. Mas sabe o que falta? Falta você. Você, Calel. Você, mais. Né? Falta você dizer: cara, eu não posso vir virar o concreto, mas eu posso mandar um fardo de Coca-Cola para vocês. É forte. Eu não posso vir aqui virar, mas eu vou mandar um bolo para vocês, eu vou mandar um cachorro quente, eu vou mandar a marmitex. Olha, pastor Marcos não compra marmitex, o pessoal não. Eu vou fazer janta e vou trazer aqui para eles. Eu não posso ir lá, mas eu não vou ficar parado dizendo que eu não posso. Ele
mundo lá fora, mas eu não vou dizer, tem que morrer. Eu vou profetizar, eu vou agir, eu vou lá e vou dizer: Jesus é o Senhor da vida. Porque eu sei que Deus está agindo. Oh, Pai. Ah, Deus. Aleluia. Você precisa crer que você é escolhido por Deus. Novamente, eu não estou dizendo de predestinação, de que você pode ficar, já que sou escolhido, não vou fazer nada. Estou dizendo o contrário, você tem que crer. Você tem que parar de viver, eu acho. O reino de Deus não se move pelos achismos, ele move pela convicção. Eu vou lá, eu vou pregar, e aquela vida vai se converter. Eu vou orar pelo enfermo, ele será curado. Eu vou lá, eu vou expulsar o demônio daquela vida. Você vai, não é porque você é poderoso, mas é porque você tem convicção de que Jesus Cristo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E você não vai falar do que você acha, mas você falará daquilo que o Espírito colocou na tua boca. E então, quando tocarmos, quando dançarmos, quando pregarmos, quando estivermos reunidos, a única motivação que teremos é: Jesus está neste lugar. Eu vou olhar para o rosto do meu irmão e vou dizer: Jesus está neste lugar. Olharei para o rosto de alguém do meu lado e dizer: Jesus está neste lugar. Como você sabe? Porque você está aqui e eu estou vendo a imagem de Cristo em você. Porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Há um propósito para a sua vida. Mas bispo, eu não sei pregar. A Bíblia, eu não sei cantar. A Bíblia... Cara, você não sabe de nada. E quem disse que você tem que saber de alguma coisa? Você precisa só se render. Porque é Deus que vai te qualificar. É Deus que vai te dar habilidades. É Ele que vai te capacitar para fazer aquilo para o qual Ele te escolheu. E Ele te chama nessa noite. Amém?